Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, esse vídeo está bastante interessante. A pedido de alguns inscritos, eu vou fazer aqui um comparativo de dois fundos imobiliários de tijolo de base 10. Vamos comparar o GGRC11 contra o GARI11. Qual desses dois fundos imobiliários de base 10 é melhor para se investir no momento? E no final do vídeo eu vou colocar aqui um ao lado do outro, considerar alguns dos principais indicadores e ver qual deles tem se desempenhado melhor. Então fique comigo aí até o final do vídeo, que esse vídeo realmente está muito bom. Especialmente para você que está procurando aí um fundo imobiliário de base 10 e não sabe em qual deles investir, beleza? Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, estude bastante para que você possa fazer uma boa escolha. Esse vídeo é para lhe auxiliar e não para tomar a decisão por você. Vamos começar aqui pelo GGRC11, que atualmente está custando aqui R$ 10,07, dividend yield aqui de praticamente 11%, P sobre VP de 0,89%, liquidez média diária de 1,5 milhão. Se descermos aqui, podemos notar o seguinte, que o fundo ele tem um valor patrimonial de 1,2 bilhão de reais. Outro ponto a se analisar, pessoal, que atualmente o fundo ele tem uma taxa aqui de administração de 1,10% ao ano e também tem um pouco mais de 132 mil cotistas atualmente. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar que seu preço justo seria os R$ 11,33. E com respeito ao seu último rendimento, o fundo ele pagou aqui 10 centavos por cada cota. E sobre o GGRC11, aqui no seu relatório gerencial, podemos ver que atualmente o fundo ele conta com 20 imóveis, porém ele comprou mais 8 ativos, então atualmente são 28 que ele tem. Então já no próximo relatório gerencial ele vai atualizar. E sua área bruta alocável está aqui de 464 mil metros quadrados, porém também aumentou. Aqui no comparativo no final, eu vou mostrar os dados já atualizados, beleza? Então fique comigo aí até o final do vídeo. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos notar que esse fundo ele cobra aqui uma taxa de administração e de gestão de 1,10% ao ano. A duração média dos seus contratos é de aproximadamente 6,8 anos. Com respeito à alavancagem e dívidas do fundo, que são os seus passivos, atualmente ele tem um CRI aqui, um valor de dívida de 92 milhões de reais aproximadamente, e outras obrigações do fundo no valor aqui de 19 milhões de reais. Então se somarmos vai dar um valor aí de aproximadamente 112 milhões de reais que o fundo ele tem que pagar. Então, se compararmos com o seu patrimônio atual, que é de 1,2, então aproximadamente ele tem uma alavancagem aí com suas obrigações de 10%. Com respeito à tipologia dos seus imóveis, então ele é um fundo de tijolo, porém ele tem imóveis logísticos, industrial e híbrido. E aqui ao lado também a gente pode ver o ramo de atividade dos seus inquilinos. Então ele tem empresas aqui com atuação em segmentos de comércio varejista, alimentos e bebidas, química e petroquímica, máquinas e equipamentos, têxtil, entre outros setores. Então ele é bastante diversificado. Outro ponto interessante desse fundo é que o fundo atualmente ele não apresenta vacância física no seu portfólio, então todos os seus imóveis estão completamente ocupados, gerando assim uma taxa de ocupação de 100%. E aqui a gente pode ver alguns dos seus principais inquilinos. Atualmente ele tem uma quantidade realmente bastante diversificada de inquilinos e ele tem bons inquilinos como Ambev, Moinho, Iguaçu, Aerig, Suzano, Santa Cruz, a Copubras, o Açaí, Lojas Americanas, a Tarfit, Toyota, entre outras empresas. Então, ele tem atualmente bons inquilinos. E lá no final, no comparativo, eu vou mostrar qual a quantidade que atualmente ele tem, já colocando os inquilinos dos novos imóveis que o fundo ele comprou. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre o GARI11. Atualmente, seu preço de negociação é R$ 9,05, não tem um valor mais acessível do que o GGRC11, dividend yield de 11,51%, P sobre VP de 1,01, liquidez média diária de 7,5 milhões de reais. Se descermos aqui, podemos ver que o fundo ele tem um patrimônio de 1,13 bilhão de reais. Podemos notar também sua taxa de administração, que varia entre 0,94% até 1% ao ano, e o fundo atualmente conta com um pouco mais de 272 mil cotistas. E com respeito aos seus rendimentos, o último valor pago em rendimentos para os seus cotistas foi no valor aqui de 9,2 centavos por cada cota, que ele pagou no último dia 7/11 de 2024. Considerando aqui alguns dos principais números do GARI11, atualmente ele tem 25 imóveis, porém devemos lembrar que ele comprou mais imóveis da Carrefour. Então no final aqui eu vou mostrar o valor já atualizado. Sua área bruta alocável também aumentou, mas antes era de 279 mil metros quadrados. Mais adiante eu vou mostrar o valor real e o prazo médio dos seus contratos é de aproximadamente aqui 14,8 anos. E sua vacância financeira, juntamente com sua vacância física,
estão totalmente zeradas. Considerando aqui sobre a tipologia dos seus ativos, no caso, quais os tipos de imóveis que atualmente o fundo ele tem, então ele tem ativos logísticos e também ativos de renda urbana. E ele conta atualmente aqui com 6 inquilinos e a sua distribuição geográfica está aqui em 10 estados do nosso país. E aqui embaixo a gente pode ver quem são seus principais inquilinos, né? Ele tem aqui a Abad Souza Cruz, o Grupo Mateus, também o Grupo Pão de Açúcar, a empresa BRF, a Almanara e a empresa Elite. Então esses são seus 6 inquilinos e aqui no mapa a gente pode ver a localização e distribuição desses ativos. A maioria dos seus ativos estão localizados aqui no estado de São Paulo, a maioria deles. E com respeito à sua alavancagem, pessoal, atualmente aqui no relatório gerencial não mostra o valor total que o fundo ele tem de saldo devedor, porém ele menciona aqui que seu patamar de alavancagem no momento corresponde a 24% do fundo. Então, é uma alavancagem maior do que o GGRC11. Vamos aqui agora colocando um fundo ao lado do outro e considerar os seus principais indicadores para ver qual deles tem se desempenhado melhor. Então, com respeito à cotação, podemos notar que o GARI11 ele custa menos do que o GGRC11. Então, a diferença é de praticamente aí R$1. Já que o GARI11 custa 9. Então, nesse quesito, o GARI11 se destaca. Com respeito a dividend yield, o GARI11 também se destaca com dividend yield maior, de 11,51%. Já o GGRC11 está de praticamente 11%. A diferença é pequena. Com respeito ao VP, podemos notar que o GGRC11 está com desconto muito maior do que o GARI11. O GARI11, na verdade, nem está descontado, né? Ele está aí um pouquinho acima do seu VP. Já o GGRC11 está com desconto aí de aproximadamente 11%. Então, com respeito à valorização, o GGRC11 ele tem maior potencial. Com respeito à liquidez média diária, o GARI11 tem uma liquidez muito maior, de 7 milhões. O GGRC11 tem de 1,6 milhões, porém, os dois têm uma boa liquidez. Com respeito ao patrimônio, é bastante parecido, porém, o GGRC11 tem um patrimônio um pouco maior do que o GARI11. Com respeito ao caixa disponível para futuros investimentos, o GGRC11 se destaca, já que ele tem aqui 37 milhões. O GARI11 tem apenas 6 milhões de reais para poder fazer futuros investimentos. Porém, devemos lembrar que ele está realizando uma nova emissão de cotas, né? E esse caixa pode aumentar muito, passando aí de 500 milhões de reais. Com respeito ao número de cotistas, o GARI11 se destaca com uma quantidade muito maior do que o GGRC11. Com respeito à gestora, as duas, nesses últimos anos, têm realizado um bom trabalho, especialmente uma gestão bastante ativa. Ela tem mostrado esse tipo de perfil, né? Sempre realizando aí compra e venda de ativos, então isso é interessante. Com respeito a taxas, pessoal, atualmente o GGRC11 ele cobra uma taxa um pouco maior do que o GARI11, porém a diferença é muito pouca. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos conferir com respeito a calote. Nenhum dos dois ativos está sofrendo com respeito a calote atualmente, então esse é um ponto positivo desses dois ativos. Com respeito à vacância física, que calcula a porcentagem de espaço vago nos seus imóveis, atualmente é totalmente zero. Então esse é mais um ponto positivo com respeito a esses dois fundos. Com respeito à quantidade de imóveis, atualmente o GARI11 ele tem uma quantidade maior de imóveis do que o GGRC11, porém com respeito à ABL, área bruta alocável, lembrando que aqui eu já estou somando do GARI11 os 15 novos imóveis que ele comprou da Carrefour, e aqui no GGRC11 eu já estou calculando os novos ativos que ele comprou. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Porém, com respeito à área bruta alocável, o GGRC11 ele tem uma quantidade maior, apesar de ter uma quantidade menor de ativos. Isso acontece, pessoal, porque os ativos do GGRC11, na sua grande maioria, são ativos logísticos. Então, são ativos muito maiores do que os de renda urbana que atualmente o GARI11 ele tem. Então, por isso que o GGRC11 ele tem uma área bruta alocável maior. Com respeito à quantidade de locatários, atualmente o GGRC11 ele é muito mais diversificado do que o GARI11. Ele conta aqui com 26 inquilinos, já somando os novos inquilinos que ele adquiriu com os novos imóveis que ele comprou. Já o GARI11 ele tinha 6, agora com a empresa Carrefour passou a ter 7 inquilinos. Então, pessoal, os dois fundos mostram pontos positivos. Em alguns pontos o GGRC11 se destaca, já em outros pontos o GARI11 se destaca. Então é bastante difícil realmente conseguir definir qual deles é melhor para se investir no momento. Porém, considerando aqui o desconto, o GGRC11 provavelmente estaria melhor, já que ele está com desconto aqui de praticamente 11%, já o GARI11 está sendo negociado aqui no seu preço justo. Também existe a possibilidade de investir nos dois, né? Melhor do que escolher um, seria interessante você ter aí dois fundos imobiliários de tijolo de base 10, que traria aí muito mais solidez à sua carteira de investimentos.
mas deixe aí nos comentários sua opinião, qual deles é melhor para se investir. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.